Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas eu espero que você esteja bem, que você esteja dormindo bem, que você tenha dormido bem, né? Tô cedo aqui pra gente falar mais sobre Sara, né? Espero que você, né, abra seu coração e esteja aqui comigo, porque nessa manhã de quarta-feira a gente vai aprender sobre mais uma lição, né? Que é uma história, que o tema dessa reflexão é a peça fundamental para a promessa. E eu vou te dizer que a peça fundamental para essa promessa era a Sara. Né? O texto de hoje está em Gênesis 15, de 1 a 5, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo no teu coração, tá? Deus, Pai querido, muito obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, obrigada pela tua provisão, pela tua providência, Pai. Obrigada porque nada, Pai, nada tem fugido do teu controle, por mais que nós não entendamos, né, o caminho que nós temos que seguir, Pai. Ajuda-nos nessa manhã a entender um pouquinho mais sobre a tua palavra, que ela transforme o meu coração e dessas mulheres que estão aqui, Pai, e que a gente possa a cada instante permanecer firme na tua promessa, Pai. Nós precisamos disso, nos ajuda, Pai, nos fortalece, nos livra de tudo aquilo que vem para desviar do seu caminho, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do teu filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me destes filho, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. É impressionante, gente. Nesse texto a gente percebe o quanto Abraão, como Abraão, eu quero falar Abraão, mas é Abrão, o quanto Abrão tinha o coração em Deus, mas também como ele também era humano. Como o coração dele estava ali ferido, triste, né? Às vezes desesperançoso, né? Às vezes ele já tinha perdido completamente a esperança, ele estava crendo agora contra as esperanças dele, né? E quantas vezes Deus tem uma promessa pra gente e a gente olha para tudo e diz: não, é impossível, meu Deus, não tem como. Mas Deus é o Deus do impossível e Ele está ali mostrando que Ele tem sonhado coisas grandes para a nossa vida. E Abraão tinha um coração em Deus, mas ele também estava entristecido. E Deus, mais uma vez, reafirma a promessa dele. Esse grande evento que ele tinha para a promessa do Abraão, né? E essa promessa envolvia primeiramente a quem? Sara, porque Sara também queria filhos. E Sara estava o tempo todo fortalecendo o coração de Abraão. Deus estava o tempo todo mostrando que ele ia cumprir, e a peça fundamental nesse processo era a própria mulher de Abraão. Era Sara, que também não tinha evidências nenhuma de que ela era capaz de ter filhos. Ela era mais velha, né? Ela tinha uma idade avançada, né? Então Abraão fala isso para Deus. Eu acho que na quinta-feira que a gente vai falar desse trecho, mas a gente vai perceber o quanto ele tem o coração, né, desesperançoso por causa da idade, não só da dele, mas da Sara. E Deus novamente reafirma a promessa que ele tem na vida deles. Deus leva ele para fora, mostra as estrelas do céu e diz: eu não só vou te dar filhos, mas a tua descendência vai ser igual a essas estrelas aí. Você consegue contar? Não consegue, né? Não é à toa que no próprio versículo Deus diz que Deus leva Abraão para fora e manda ele contar as estrelas do céu, se ele puder. Olha aí no versículo 5. Olha para o céu e conte as estrelas, se puder. Porque ele sabia que Abraão não ia conseguir contar porque eram muitas.
E Deus diz, pois bem, assim também será a tua descendência. Tipo assim, eu não só vou te dar filhos, porque eu também vou te dar uma descendência que tu não vai conseguir contar, igual as estrelas do céu, porque vai ser muitas pessoas. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes a gente não consegue crer, porque as evidências não nos dão esperança. Às vezes a gente não consegue crer. Sabe por quê? Porque a gente não vê acontecer. E o coração do Abraão dizia assim: o que adianta, meu Deus, se eu ter toda essa riqueza que o Senhor tem para me dar, se o que é mais rico para mim eu não posso ter, se o que eu estou construindo, se eu estou conquistando, vai ficar para o empregado, de que serve? Não vai ficar para o meu herdeiro. Mas Deus faz tudo completo. Ele não ia abençoar Abraão de um lado e amaldiçoar Abraão de outro. Ele não ia estar dando riquezas materiais e não riquezas espirituais, né? Para que adiantar, né? Ele tinha riqueza material e espiritual, mas ele não tinha riqueza familiar e espiritual, né? Mas Deus é um Deus completo, é um Deus justo, né? E ele olhou para Abraão, Deus olhou para Abraão e fez essa aliança, né? E abençoou Abraão nessa vida toda. E assim, quando a gente está no centro da vontade de Deus, é assim. Quando a gente obedece desde o início, Deus estava dando ordem desde o início e ele estava obedecendo. Sai da tua terra, sai da tua parentela, né? E eu te abençoarei. Quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E Abraão fez o quê? Obedeceu. E a gente vai ver que o tempo todo é assim. No começo ele ainda deu o jeitinho nele, né? Porque ele ainda levou Ló, porque não era para levar, era para ele ir, ele e a família. Mas a gente vê isso depois. Mas ele obedeceu o tempo todo ao Senhor. E Deus abençoou ele completamente, espiritualmente, financeiramente, pessoalmente. Mas o que ele estava vendo aí? Ele estava vendo todas aquelas bênçãos materiais, espirituais, né? Porque olha o relacionamento que ele tinha com Deus. É incrível. Mas ele não estava tendo a bênção familiar na família dele. Então ele dizia, de que me adianta ter tudo isso aqui se eu não tenho nem para quem deixar? Isso não me adianta de nada. Mas a peça fundamental nessa história era Sara. Enquanto Deus estava cuidando do Abraão e a promessa que ele tinha, Deus também trabalhava o coração de Sara. Ele não ia simplesmente dizer, olha, eu estou aqui fazendo essa promessa a você, mas eu estou cuidando do outro lado também. Você acha que eu não vejo que a sua mulher é mais velha? Eu vejo tudo, eu sei de tudo. E é assim que Deus faz conosco. Deus tem uma promessa para a nossa vida e Ele não fica olhando só a gente. Ele fica olhando tudo que envolve a promessa. E mais uma vez eu digo, Sara é uma peça fundamental na vida de Abraão e de Sara, né? E ele estava fortalecendo, deixa eu só ver aqui que eu queria, para aquela promessa se cumprir, Deus precisava trabalhar Sara, sabe? Enquanto ele trabalhava de um lado, ele também trabalhava de outro com Sara. Enquanto Abraão estava com o coração triste, sem filhos, Sara também estava com o coração triste. E a gente vai ver o que ela vai fazer. Era isso que eu estava tentando dar uma olhada aqui, quando que a gente ia ver. Mas Deus trabalha por completo. Mesmo quando a gente não percebe, não enxerga, não tem, sabe, essa visão. E eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu quero que você saiba que assim como Deus trabalhou no coração de Abraão e no coração de Sara, que era a peça fundamental, né, nessa promessa, Ele também trabalha na tua vida, no meu coração, no seu coração. Ele faz tudo por completo, né? Deus dá a visão e a provisão. Ele não desampara. Então fortalece seu coração nessa manhã, né? Se você está precisando se fortalecer contra as evidências, lembra dessa história de Abraão e de Sara, que teve esperança, apesar das evidências e dos momentos de desesperança, porque a promessa de Deus era fortalecida diariamente. E eu vou te dizer que tudo isso, toda essa força que Abraão e Sara tinham também na promessa do Senhor, por mais que eles viessem a fraquejar, né, enfraquecer, era porque a promessa estava em Deus, Deus que fez a promessa. Então, se realmente há algo que é de Deus, que está no teu coração, confia, porque Ele faz tudo no tempo certo. É impressionante. E a gente não dá conta, a gente às vezes nem se dá conta, né, das estrelas do céu. A gente também
né? Se o que está no nosso coração estiver no coração do Senhor, né? Não tem erro. Deus faz a obra completa. Eu vou terminar com essa frase, porque Ele trabalha no tempo dele, do jeito dele. E Sara, mesmo que naquele momento não tivesse na visão, na conversa, né? Ela era uma peça fundamental. E Deus estava fortalecendo Abraão, mas também estava cuidando de Sara em todos os sentidos. Porque Ele está ligado em tudo, tá? Então, que você consiga lembrar disso daqui durante todo o seu dia, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha, né, para esse vídeo chegar em mais pessoas, em mais mulheres, para que a gente continue ajudando mais e mais mulheres que precisam se fortalecer na palavra do Senhor aqui e aprender com essas mulheres maravilhosas que foram as mulheres da Bíblia. Essa é a nossa terceira série de algumas outras que a gente vai fazer aqui. Então, deixe seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrita ainda. E também lembrando que nós estamos também no podcast no Spotify como HerdeiraCast, a Filha de Deus, HerdeiraCast no Spotify. Esses vídeos que você está vendo aqui, você também pode ir escutar lá dentro do carro, indo para o trabalho, treinando na academia ou o que seja. Tá bom? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um beijo, que Deus te abençoe.